agradecer aqui mais uma vez a sua participação nesse encontro. Nós, aqui em Barueri, nós temos alguns problemas de internet. Infelizmente, é uma realidade aqui da região norte. Eu acredito que algumas regiões do Brasil também. Mas aqui é uma situação mais complicada. O país inteiro é assim. Isso. Mas assim, a gente está tentando, dentro dessas possibilidades, eu acredito que a gente precisa acreditar, independente de problemas, a gente precisa buscar soluções e é para isso que nosso encontro, que é justamente tentar solucionar alguns problemas dentro da própria educação pública brasileira. E um desses grandes desafios é justamente a leitura, a escrita, é a arte, é a poesia, é a forma de pensar desses jovens. Então, vejo com grande expectativa a partir desse momento que a escola investe, ela acredita nesses jovens como protagonista, nós temos grandes possibilidades de nós termos um país melhor, um país que tem igualdade social, e não um país como nós tivemos um encontro ontem, que se divergem, né? Que as pessoas da periferia, que o senhor tem conhecimento, eles não têm o mesmo acesso lá da escola lá do centro, por exemplo. A escola periférica, ela infelizmente, ela é mais complexa, ela não tem muitas vezes merenda, né? E aqui na nossa região norte, aqui nós temos as comunidades ribeirinhas, né? Nós temos nossos municípios pequenos, mas se a gente formos analisar uma cidade como Fortaleza, ou Ceará mesmo, nós vamos imaginar que na região norte, na Amazônia, aqui em Barueri em especial, nós vamos observar a cidade Barueri, a sede, e as comunidades ribeirinhas que não têm acesso, essas escolas não têm acesso. Eu tenho feito alguns trabalhos dentro dessas comunidades e tem me preocupado muito porque, infelizmente, é a nossa realidade local e nós queremos aqui deixar certo de que a educação ela é a principal base para que nós possamos avançar e termos um país mais igual, mais justo e assim a gente acreditar. Então, só para iniciar o nosso tema do nosso encontro é criação e publicação de livros em tempo de pandemia. Eu aqui fico muito feliz com nós temos aí vários estudantes de escola pública. O Matheus, que ainda agora estava pouco com nós também, eu acredito que é possível nossos estudantes ser protagonistas, né? Então, eu vejo grande possibilidade desses jovens estudantes, através da escola pública, chegarem como nesse exemplo, nossos estudantes aí, todos que tem no Brasil espalhado, construírem isso e protagonizar, né? E o senhor, como professor, é um exemplo muito claro do quanto que vale a pena acreditar na educação pública brasileira. Tantos outros colegas professores que a gente tem no Brasil todo inspirador, e a gente fica muito feliz, né? Por toda essa conquista, essa coletividade, essa conexão. Hoje, mesmo em tempo de pandemia, nós estamos falando de livro, nós estamos falando de poesia, estamos falando de arte, e isso daí é muito maravilhoso quando se trata de tecnologia, porque essa tecnologia veio incluir. Acho que é melhor assim, né? Ela vai ter, além dos livros, vai ter uma sala de informática, vai ter laboratório, uma sala de inovação. Então, ela vai ter um atrativo inovador, no qual o aluno ele chega nessa biblioteca, ele não só encontra só livro, mas encontra inovação tecnológica, encontra toda uma possibilidade que ele possa sentir vontade de fazer visita e, de repente, chegar lá e encontrar livros, por que não ler, né? Então, eu acredito que esse atrativo de levar inovação tecnológica através de próprio computador, uma sala de computador, uma sala que tem um laboratório com microscópio, essas apresentações todas vai garantir esse aluno ter mais assim, curiosidade. E quando chega lá, tem essa biblioteca lá atrás, como o Everton mostrou, fica muito mais prazeroso uma área. E aqui no nosso município, que é um município pequeno, né, em torno de aproximadamente, de acordo com o censo de 2010, 17 mil habitantes, mas a gente acredita nessa inovação tecnológica. Nós acreditamos que é possível contribuir dentro desse processo, né? Então, é um trabalho muito assim, positivo
Nós fizemos, inclusive, uma apresentação, nós ficamos de apresentar ele dentro de um evento internacional aqui no estado do Amazonas, justamente. Fácil escrever, né? Sim, A escrita sim. não é para todos, mas a escrita também é uma forma de imortalizar as pessoas, tá? Queria começar a minha fala parabenizando ao Matheus Cabral e ao Asaf, né? Eu não tive acesso aos poemas que vocês escreveram, mas assim, eu quero ler o que vocês produziram, eu faço questão de ler, de repente fazer uma live recitando poemas de vocês. Eu acho que o que é bacana da interação é isso, eu trazer até vocês a minha produção poética, também conhecer o que vocês publicaram também, tá? A gente está falando aqui de poetas, então a gente se encontra nesse mundo da poesia, né? Eu queria começar... Fábio, voltou aí, tudo bem? Eu queria começar a minha fala, pessoal. Eu vou aproveitar que a internet está legal agora para fazer a coisa andar um pouco, né? Então, assim, eu sou o professor Gilson, eu sou de Fortaleza. Eu sou da rede municipal há 15 anos, né? E já tem bastante tempo que eu estou na estrada. Eu sou um incentivador, um promotor e criador de projetos de leitura aqui em Fortaleza. Eu tenho um projeto de leitura que se chama Mara da Leitura, né? É um projeto muito simples que eu comecei há cerca de 5 anos, que é levar a leitura de qualidade e promover letramento dentro das comunidades carentes em Fortaleza. Então, eu pego essa mala nos fins de semana, uma mala cheia de muitos livros, tem 300 livros na mala, aí leva uma mesa, leva um expositor e a gente arruma um lugar na comunidade, pode ser um campinho de terra, pode ser uma passagem entre as ruas, pode ser uma garagem, pode ser um entorno, qualquer lugar que a gente possa montar um estande de livros, a gente faz projetos. Então, assim, as dificuldades pelas quais vocês passam, eu também conheço muito bem. Eu trabalho com periferia, uma periferia violenta, né, e vulnerável, né, muito suscetível, muito vulnerável à questão da drogadição e do crime. Então, a gente tem procurado fazer a diferença e o meio que eu encontrei é o que nos aproximou, que é a leitura, são os letramentos, é a produção escrita, é a leitura. As pessoas dizem que ler, a gente lê para se libertar do mundo comum, não é? Pois o escrever ainda é mais complicado, a gente escreve para se imortalizar. Cada um de vocês, Matheus e Asa, quem enveredou pelo mundo da poesia e resolveu ser escritor, está imortalizando a sua passagem, né, nesse momento, nesse contexto social que vocês vivem. Então, assim, tem um ditado latino que diz assim, verba volant, scripta manet, quer dizer, a tradução para o português, as palavras voam e a escrita permanece. Aquilo que nós dizemos se perde, mas aquilo que vocês escreveram, a poesia de vocês, vai inspirar outros jovens e vai permanecer para sempre por muito tempo. Não é? Vai permanecer aí, mesmo que a gente saia desse plano, aquilo que nós escrevemos fica. Então, verba volant, a palavra voa. Scripta manet, a escrita permanece. Não é? Permanece aquilo que nós escrevemos. Então, assim, escrever é uma forma de se imortalizar, de fato, né? Eu queria começar, eu combinei com o Fábio, eu ia recitar, Matheus e Asa, um poema de vocês. Eu tinha essa pretensão mas assim, eu não cheguei a conhecer os poemas, então eu vou recitar um de um poeta daqui que se chama Patativa do Assaré, aquele ali, ó. Que é a referência de cordel aqui do Nordeste inteiro. Diz assim: eu sou de uma terra em que o povo padece, mas nunca esmorece e procura vencer. Da terra dourada em que a bela cabocla de riso na boca zomba e sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza a minha boa terra, desde o vale da serra ao sertão. Por ela me acabo da minha própria vida, a terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então, professor Gilson Franco, eu sou de Fortaleza, aqui no Ceará. Assim como vocês, sou poeta e cordelista também, tá? Estou encontrando no cordel uma das formas para vencer a pandemia, né? Para usar a pandemia como pano de fundo para os assuntos desse momento. Daí a gente tem escrito sobre pandemia e sobre os assuntos, porque o cordel é uma literatura muito democrática, você fala de uma temática muito diversa, fala de cultura, fala de linguagem, fala de tudo que é possível, né? É numa linguagem muito simples, muito acessível, e eu acho que tem muito a ver com vocês, o que vocês fazem agora, né? A linguagem utilizada pelo jovem adolescente ainda é uma linguagem muito pueril, aquela de quem está conversando, né? De quem ainda sofre o processo de escrita, não é? Mas, assim, essa escrita vai amadurecer. Vocês serão poetas incríveis, vocês já estão marcados pela poesia, digo para vocês, né? Quem enveredou pelo mundo da poesia vai ser poeta, não tem jeito, né? Quem já teve a graça, o privilégio de ter um livro publicado, já está marcado para sempre pela poesia. Então, poetas, sejam bem-vindos, né?
Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, e quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio e Gonzagão, de Renato Aragão, Ariana e Patativa. Gente boa e criativa, isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, digo obrigado ao destino, porque quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, assim, é um poema da nossa terra, do Nordeste, do Ceará, e cada um expressa a sua terra da sua maneira. Eu acho que Beruri também dá poemas incríveis. Eu acho que Beruri, sabe, provoca uma sensibilidade incrível na percepção de vocês para que escrevam muito, que não parem jamais de escrever, e não deixe que ninguém jamais diga para vocês que vocês não devem sonhar, que vocês não devem escrever, porque a escrita é uma maneira de permanecer. A escrita é uma maneira de afirmar a identidade do mundo. A escrita é a maneira de afirmar um pertencimento em relação a um contexto social, em relação a uma cultura, em relação a uma gente, em relação a uma linguagem. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Quero mais ouvir vocês e ser perguntar, né, sobre como é a criação de livros e a publicação de livros em tempos de pandemia, né? Eu acho que a pandemia acabou reinventando todo mundo, né? Reinventando novas maneiras, né, para o professor, para o estudante, para todo mundo teve que reinventar, né? Porque se reinventar, porque a pandemia nos foi imposta, né? Então, quem está em casa tem que criar maneiras para vencer esse momento, né? Da maneira mais saudável, mais equilibrada possível. E a maneira que vocês, poetas e eu, encontramos é escrevendo, né? Escrevendo nossas histórias, falando sobre os outros, né? Produzindo crônicas, produzindo cordéis, produzindo poemas incríveis. Então, estamos juntos, poetas, né? Sejam bem-vindos, né? Pois não, Fábio, agora com você, pode falar. Acho que eu falei demais, não foi? A gente agradece, a gente fica muito honrado com a sua presença, né? Eu acredito. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, sim. Ótimo. Então, nós aqui... A internet do Fábio está caindo um pouquinho aí, né? Tá. Então a gente vai tocando enquanto ele volta. Pessoal, o tema dessa nossa live aqui é a escrita de livro e a publicação de livros em tempos de pandemia, né? Então, assim, eu disse há pouco que a escrita é uma das maneiras que nós encontramos para nos manifestar, para nos afirmar, para a gente reportar o que a gente sente, né? Então, a gente tem convivido muito com essa situação de procurar meios de vencer a pandemia, alguns pela leitura, alguns pela música, alguns fazendo atividade física. Para nós literatas, né, a nossa forma encontrada é a leitura. Aqui a gente tem algumas sugestões de vocês que escrevem bastante, vocês podem usar muitas ferramentas do próprio meio digital, dos meios digitais, para fazer a poesia de vocês circular em vários ambientes, em várias plataformas, né? Aqui em Fortaleza a gente usa muito a rede social Facebook, né? Nós temos aqui o exemplo de pessoas que estão usando o Facebook para divulgar. Você, Matheus, pode escrever seus poemas lá, né? Pode convidar seus amigos, seus seguguidores a lerem aquilo que você publica, não é? A fazerem... Você está me escutando? Sim, Matheus, pode falar. Pode falar, Matheus, estou te ouvindo. Muito bem. Estou te ouvindo, pode falar. Deixa eu me apresentar primeiramente, não acredito que eu não me apresentei ainda. Tá certo. Eu me chamo Matheus Cabral da Silva, sou daqui do Amazonas. Então, eu sou poeta também. No ano passado tivemos nosso primeiro trabalho publicado. E nesse ano nós estamos trabalhando, né? Eu estou trabalhando no meu próprio projeto, onde está aí quase, podemos dizer, caminho meio andado, onde vou estar publicando meu próprio livro. E só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Além disso também, eu sou seminarista também, né? Então estou nesse processo vocacional na Igreja Católica. E a poesia, ela começou muito cedo na minha vida, né? Desde quando eu me entendi por gente, eu já gostava, né, da poesia. E tem um poeta que eu me inspirei e sempre me inspiro até hoje, que é o Carlos Drummond de Andrade. Um cara muito fantástico, que para mim ele é um poeta extraordinário, onde eu tenho sua coleção quase toda. Então, eu sou muito grato também a ele, né, pelo fato de que os primeiros livros que eu li foi dele. Eu acho que quase todos já. Então, é uma inspiração para mim como jovem, como poeta,
E aqui, no Amazonas, eu tive o privilégio de conhecer suas obras e seus poemas, que são uma maravilha para mim. Então, assim, só tenho a agradecer, né, a vocês, porque também é uma honra, né, estar conversando com vocês. Acredito que, assim, eu só tenho a agradecer, de verdade. Vocês são caras extraordinários, que têm um trabalho aí maravilhoso, já tem trabalho, já trabalham nisso. A vida de vocês é disso, né? Então, assim, é muito bonito ver o talento de vocês, ver a capacidade de cada um de vocês, e vocês agora aí nos mostrando isso, né? Nos incentiva ainda a cada dia mais. E também quero recitar aqui um poema meu, da minha querida Amazônia, né? Que eu gosto muito. Adoro. Então é assim: sou caboclo ribeirinho, com muito amor, garra, força e carinho. Sou daqui, dessa imensa Amazônia, onde sou feliz, onde vivo contente. O que falar de você, minha querida Amazônia? Não me atrevo a falar. Minhas palavras não chegariam aos pés de sua imensa beleza. Só tenho a agradecer. Sou daqui, que privilégio. Das minhas raízes jamais me esquecerei. Porque um dia aqui nasci, porque um dia aqui cresci, porque um dia aqui vivi, olhando os rios, olhando os lagos, olhando os paranães, olhando os igapós. Não me esquecerei, porque um dia por aqui passei. Então, esse é um dos meus poemas que é uma inspiração, né? Minha Amazônia, ela é uma inspiração, acredito que nunca vai acabar, porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu nasci, e sempre vou me lembrar, é claro, dessa minha querida terra. Então, que orgulho, né? Que orgulho falar da Amazônia com tanta, sabe, com tanto amor, com essa noção de pertencimento que está ali, né? Você pertence a essa terra, você é parte dela. Você falou de Drummond aí, de Carlos Drummond de Andrade, e eu me lembrei que esse poeta foi quem me inspirou também. Eu tinha 13 anos quando li o primeiro poema de Drummond que eu gostei. E se você me permite, eu vou dizer para você, dizer assim, era Lira Romântica. Nós, a princípio, assim, a ideia justamente esse é o objetivo. Então, alô? Matheus, estou te ouvindo. Uma última... Voltei. Caiu meu sinal. Caiu de todo mundo, né? É justamente isso que... Muito bem. Tá? Esses estudantes, o Asaf e o Matheus, eles são estudantes, eles foram meus alunos aqui na escola. Esses dois meninos, eles já publicaram ano passado a primeira edição de Jovens Poetas de Barueri. Eles são fruto desse trabalho. Então, assim como o senhor tem conhecimento de que vale a pena acreditar dentro da literatura, da arte, da poesia, eles são um grande exemplo. Eu tenho eles como meu maior exemplo. Tem outro aluno também que está publicando seu trabalho. Então, eu vejo assim, a sua fala, assim, ela vem entusiasmar mais esses jovens, né, no sentido de publicação. E aí eu deixo a mensagem aqui para os dois, Asaf e Matheus. O professor Gilson, ele é um professor que ele é um professor excelente, como ele apresentou agora há pouco, mas ele é um professor que ele é tão diferente que, em vez de ele ter o tempo... Acho que caiu de novo, né? Voltou? Caiu. Caiu. A do professor Fábio caiu mesmo. Matheus, eu vou recitar para ti o poema do Drummond, que foi um poeta que me inspirou também no começo. Né? Eu tinha 13 anos quando li esse poema e entendi que aquela maneira de escrever poesia eu também conseguia, porque eu achava uma linguagem muito fácil. Entende? Se esse cara é um grande poeta, se esse cara é um grande poeta, eu também posso ser um grande poeta me inspirando nele. E o poema se chama Lira Romântica, diz assim: por que me trancas o rosto e o riso e assim me arrancas do paraíso? Por que não queres deixando alarde, ai Deus, mulheres, acarinhar-me? Acaso ignoras que eu te amo tanto? Todas as horas já nem sei quanto, visto que em suma é todo teu, de mais nenhum o peito meu. Anjo sem fé das minhas juras, por que é que me anjuras? Minha alma chove frio, tristinho. Não te comove esse versinho? Então esse foi o primeiro poema do Drummond que eu li. E esse é o poeta que vai inspirar a minha carreira como escritor, como poeta, né? Depois me apaixonei por Patativa do Assarena, lá no Cordel, mas assim, a poesia tem que ter inspiração de alguém, né? E parabéns pela escolha, você não podia ter... O Carlos Drummond de Andrade, na verdade, eu conheci ele por um pequeno verso de um poema dele que diz assim: mundo, mundo, baixo do mundo, se eu me chamasse Raimundo.
Seria uma rima. Seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, esse pequeno trecho dessa poesia dele me inspirou a criar minha primeira poesia, que diz assim: como serei igual a você? Não. Tudo na vida tem um porquê. O querer do saber, a vontade de viver. Porque na vida temos que crer. Crer em quê? Na ilusão? Não. Na solidão? Não. Mas sim na minha inclusão para viver nesse mundão. Então foi a partir desse trecho, esse pequeno trecho do verso do poema do Carlos Drummond de Andrade, que me inspirou a fazer poemas, e esse foi meu primeiro poema que eu criei a partir desse verso que eu li do livro dele. Então foi daí que começou toda a minha trajetória na poesia, toda a minha trajetória nesse mundo desconhecido dos poetas, aonde essa poesia que você leu aí, essa poesia que você leu, ela faz parte dessa fase mais existencialista do Drummond, né? Os porquês. Sim, né? sim. Por que sou? Por que estou aqui? Por que estou fazendo? Então, assim, é uma fase existencialista. Ela dialoga muito com essas perguntas que nós fazemos, né? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Você sabia que eu era Deus. Que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, né? Então, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. É aquele cara que está procurando saídas, né, para os desafios que a vida impõe. E pensando nisso, um poeta paraibano, que é Leandro Gomes de Barros, que é o pai do cordel, um cara bem antigo, bem anterior a Drummond, fazia essas perguntas também. Ele perguntava no cordel assim, se chama o mal e o sofrimento. E ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? E que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que é que Deus é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. E por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que é que uns são felizes e há outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Leandro Gomes de Barros, o mal e o sofrimento. Então, os poemas, eles dialogam no sentido existencialista, né, nos porquês que a gente faz, né? Eram perguntas que estavam bem claras. Essas perguntas não existiam, por exemplo, em Patativa do Açaré, que via da natureza, como vocês estão cercados de natureza, né? A natureza é exuberante, né? Vocês falam de grandeza o tempo inteiro, e é muito lindo perceber, ter sensibilidade de perceber. Com certeza. De fazer com que os olhos se sensibilizem com tudo que está à volta e transformem isso em narrativas que emocionem as pessoas. Né? É o que vocês fazem, vocês dois poetas. É o que vocês fazem. E Patativa dizia assim, falando sobre a terra, eu já ouvi o Asaf aqui, ele dizia assim: eu nasci ouvindo os cantos das aves da minha serra e vendo os belos encantos que a mata bonita encerra. Foi ali que eu fui crescendo. Fui vendo e fui aprendendo no livro da natureza, onde Deus é mais visível, o coração é mais sensível e a vida tem mais pureza. Sem poder fazer escolha de livro artificial, estudei nas minhas lindas folhas do meu livro natural. E assim, longe da cidade, lendo nessa faculdade por esses estudos meus, aprendi a amar a Deus na vida dos animais. Quando cantam sabiá sem nunca ter tido estudo, eu vejo que Deus está por dentro daquilo tudo. Aquele pássaro amado, no seu gorjeio sagrado, nunca uma nota falhou. Só canta o que Deus ordena, só diz o que Deus mandou. Patativa do Açaré, arte matuto. Então, assim, observa como essas poesias estão próximos das narrativas, né? Aí, os dois existencialistas, Drummond e Leandro Gomes, né? E Patativa é muito mais fácil, assim, uma poesia muito mais simples, né? Muito mais próxima da natureza, é como se o livro fosse a vida fosse um livro aberto, uma faculdade onde se aprende tudo, né? O conhecimento empírico que vem da vida e não das faculdades, né? E é isso. Vou te ouvir agora. Vou ouvir o Asa também aqui. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, Asa? Sim, pode falar. Estão ouvindo bem, né? Ok. Na verdade, eu nunca me inspirei em algum poeta. Estão ouvindo, né? Estou. Então. E como é que você se tornou poeta? Eu me tornei poeta através do rap, na verdade. Que legal, quando olha eu tinha aí. 6 anos de idade. Muito bacana. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus irmãos mais velhos, eles me indicaram um grupo de rap chamado Racionais MCs. Com certeza todo mundo conhece. Sim, Racionais é bem conhecido. E desde lá eu passei a rimar, fazer rimas, aí eu escrevia no papel sem saber o que era poesia antes, porque eu comecei logo cedo, 6 anos. Legal. Mas eu já começava a desenhar aos 4 anos de idade, eu fazia uns quadrados assim, e puxava uma perna.
E aí eu fui aprimorando o desenho e, sem perceber, eu estava aprimorando a poesia também, no qual eu comecei a fazer poesia de madrugada, sem a minha mãe saber que eu estava acordado, né, naquele horário. Então eu fazia, sentava na velha mesa no banco, ficava escrevendo vários tipos de poesias assim, é, vamos dizer, diversificadas, entendendo? Legal. E eu pegava muita coisa assim também da natureza, muita coisa do espaço, coisas de outros mundos, assim, mundo criado da minha cabeça. E, e também eu fazia poesias quando eu me apaixonei, eu acho que uns 14 anos, vamos dizer. Quem nunca fez uma poesia para a amada, né? É verdade. Eu fazia várias poesias para também A uma musa mulher inspiradora, imaginária que né? criava no momento. Oi? É a sua musa inspiradora, tem que ter, né? É, tem que ter uma musa inspiradora e também uma musa inspiradora na qual você mesmo cria na sua própria Verdade, cabeça. verdade. E eu fazia sempre isso, eu pensava assim, uma mulher bonita, vamos escrever tal verso sobre ela. Então eu escrevia e não sabia quantas letras eu estava atacando, quantos versos, na verdade. E aí trechos e trechos durante anos e eu não sabia que eu estava fazendo poesia assim. Eu guardava na gaveta e deixava para lá, tipo, eu escrevia aquilo e guardava e não. Eu até fiz uma sequência de poesias que também vai estar no livro que eu quero lançar, que é chamado Pensamentos do Poeta Calado, no qual eu Nossa, chamo legal. de Poesias do Poeta Calado. Em umas partes são 5 poesias que definem a minha história, mas só que com outras coisas a mais que, que eu vou escrevendo conforme também vou escrevendo, tipo, por exemplo, uma história, porém em versos rimados, Ah, no legal. qual vai levando a história dele até o fim da trama. Muito E, bacana. e os desenhos, assim. Em Beruri eu estou conhecendo muito pelo desenho. O professor Fábio, ele não sabia que eu fazia poesia até um dia desses. E no momento em que ele falou, Asaf, vamos lançar o Jovens Poetas de Beruri, você vai ser o desenho, você vai desenhar a capa e ilustrar algumas poesias. Ok, eu pensei em mandar algumas poesias minhas, porque tenho várias poesias guardadas aqui desde quando eu era pivete. Então eu decidi, não, ainda não está na hora de eu colocar minhas poesias, deixa eu só desenhar. Então eu desenhei, eu não queria colocar algumas poesias por conta do, vamos dizer assim, na verdade eu não sabia o valor de um livro, não tem? Eu não sabia o valor de um livro, na verdade. Eu não tinha assim uma vontade de querer lançar um livro. Não sabia o quão gratificante era lançar um livro com sua própria autoria. Então eu, depois do trabalho dos Jovens Poetas de Beruri, que o professor Fábio nos deu a ideia e todos nós contribuímos para a ideia ser realizada, a partir daquele momento eu descobri que um livro com sua própria autoria é deveras importante, porque além de ficar marcado na sua vida, toda a sua história, isso vai lhe dar conhecimento, créditos em vários lugares, e aí eu passei a querer lançar meu livro. Então, antes de lançar o livro, eu já pensava em lançar o meu anime, no qual é uma história em quadrinhos, porém anime brasileiro. Já tenho 8 episódios escritos e estou trabalhando assim nesse, ainda mais agora que no tempo da pandemia, eu estou conseguindo ter mais tempo para fazer meus trabalhos e estou incluindo também trabalhos como fazer desenhar retratos. Deixa eu mostrar um aqui. Nossa, cara, que Não legal. sei se dá para ver. Perfeito. Belíssimo Estou aí. fazendo retratos também. Muito legal, rapaz. Você é um artista. Você é um artista Atrás já também. pronto. Parabéns, Né? Parabéns, viu? parabéns. Obrigado. Nossa, agora fiquei Na muito verdade, encantado com o seu desenho, com o seu retrato. essa técnica do retrato eu aprendi um dia desse, na verdade. Eu só desenhava personagens para o meu anime, né? Criava. E aí surgiu a ideia de desenhar retratos
também como forma de ganho capital. Sim, financeiro. E aí eu já tenho várias encomendas com a ajuda de alguns colegas meus que mostraram meu trabalho sobre as redes sociais, e aí Mas que coisa incrível. Foi aparecendo pessoas pedindo para eu desenhar o retrato. E eu tenho várias encomendas, eu começo sempre à noite, porque à noite é um momento que, além de eu ter um silêncio, eu consigo maior. mais inspiração, a minha mente abre mais. Muito bacana, parabéns, Azaf, parabéns. Na sua residência, o único poeta é você na sua casa? Tem mais alguém que escreve, mais alguém que desenha e que faz Meu pai, ele tem assim um certo conhecimento muito aplicado em vários estudos, tipo filosofia. Sim. Ele gosta de impor seus pensamentos, ele tem muito pensamento assim que ele escreve, frases, ele guarda. Mas é uma coisa dele, por exemplo, a minha quando eu era menor, só que para ele agora. Só que ele fazia isso muito tempo antes de eu nascer, mas ele nunca mostrou, ninguém sabe. E ninguém, assim, ele ainda está no anonimato. Legal. E encomenda. E, por exemplo, ele escreve vários pensamentos assim em formas de tese e guarda. E eu passei a ler alguns pensamentos dele, eu achei muito interessante, eu pedi para ele fazer uma carta para eu pôr no meu livro. Carta no nome dele é Raimundo Gomes. E, por exemplo, ele é um cara que me inspirou também no desenho, porque eu não sabia que ele sabia desenhar quando eu tinha 6 anos. Aí um dia eu pedi para ele fazer uma formiga, ele fez. Toda detalhada, eu fiquei impressionado, né? Porque eu não sabia que ele tinha esse dom. Na verdade, meu pai também é bem diversificado. Ele tem também, né? além de ele ter uma facilidade em aprender as coisas, ele também tem a facilidade em vamos dizer assim, em estudos, em aplicar o estudo dele no conhecimento. Ele tem muitas coisas assim a oferecer como ser humano, como professor. Ele se formou ano passado em biologia. Ele era carpinteiro antigamente e agora é um professor, e graças a Deus ele também serve como inspiração para mim. E assim ele fala que é recíproco, eu também sou uma inspiração para ele. E assim eu vou desenvolvendo meus trabalhos com base no que ele sempre me ensinou quando eu era menor e com base naquilo que eu aprendi ao decorrer da vida. Eu sei cantar, compor, todo dia eu estou compondo uma música, ou então 2 músicas por dia. Sempre rap e acústico, que são, vamos dizer assim, os gêneros musicais que eu mais consigo me aplicar na área da música. Muito bacana. Muito legal, rapaz, conhecer sua história. Parabéns. E seu pai foi uma inspiração mesmo assim incrível para você, né? O Matheus trouxe a inspiração de Drummond, né? De Carlos Drummond de Andrade, como eu também trouxe de Patativa. Você trouxe a inspiração do seu pai, né? Então, assim, o mais bacana é que esses talentos permaneçam vivos em nós, né? Cada vez mais a gente tem essa sensibilidade de trazer para o papel aquilo que nos emociona e pode emocionar os outros também, seja pelo desenho. Se for a palavra retrato, eu achei tão linda, né? Você rebuscar, você trazer para o uso a palavra que a gente quase nem usa mais. Não se utiliza mais retrato, nem tempo digital se usa fotografia, foto, né? É isso que a gente usa hoje em dia. Mas a arte de fazer retrato é uma coisa já bem mais tradicional, bem mais antiga, né? Então, se você está retratando, está trazendo de volta uma das profissões, já que é mediada, é uma forma de também ganhar, ter um ganho financeiro, né? Está trazendo de volta uma profissão que foi esquecida por causa dessa modernidade, entre aspas, né? É de retratista, de desenhar retratos. Isso, para mim, é fabuloso, né? Capacidade de observação, de abstrair, de colocar no papel com aqueles detalhes mínimos que é uma capacidade que é dada a poucas pessoas, né? Somente pessoas muito sensíveis têm essa capacidade de reproduzir de maneira tão
tão real, de maneira tão fiel, esses traços todos, esses, né? Que ninguém consegue aprender assim facilmente, né? Parabéns, Aleph, Asaf, parabéns, Matheus. Parabéns, Asaf, bastante. Você trabalha um trabalho que eu admiro muito, sabe disso. No ano passado, na escola, eu gostava muito mesmo do trabalho. Não só gostava, como hoje ainda gosto. E você é um cara extraordinário, sabe disso. Parabéns pelo seu trabalho. E isso é muito bom, né? Isso é muito bacana para nós, né? Que somos daqui da nossa cidade de Beruri, daqui do Amazonas, ter esses talentos aqui, né? E o Asaf é prova disso. Ele tem um talento extraordinário, ele é sabedor disso também. Nossa. E isso nós só temos a agradecer, né? Acredito que, primeiramente, a Deus pelo esse dom, né, que Ele nos dá, e é claro, isso, a cada dia nós vamos melhorando e a nossa capacidade vai ficando ainda melhor. Acredito que essa é a frase. O tempo vai aprimorando, né? Como o vinho, né? Sim. É mais encorpado, tem mais qualidade, tem mais a capacidade de percepção, de aguçar o olho, de aguçar a escrita, ela vai melhorando conforme a gente tem mais contato com mais autores, com mais letramentos, com mais leituras. É o meu trabalho. Pois não. Agora eu comecei a postar meu trabalho no Facebook também. Nossa, recentemente eu tenho postado alguns poemas no Facebook. Eu criei, e nesse intuito, né, dessa correria, né, eu criei um canal no YouTube também. Recentemente, tá com uma semana atrás, eu acredito. Acredito que Como é que chama o teu canal? Matheus Cabral. Eu vou te procurar lá, vou me inscrever no teu canal lá. Sim, é bem novo. Legal. Comecei agora, né? E acredito que essa também é um dos meios, né, que nós temos para mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar o nosso trabalho. Acredito para não ficar por detrás das paredes, né? E então esse foi um meio onde eu procurei, né, para mostrar esse meu trabalho. Mas estou postando no Facebook também, Instagram. E eu acredito que se a internet está aí, se as redes sociais estão aí, então elas também podem nos beneficiar. Podem beneficiar naquilo que for necessário. E esse é um meio também de nós mostrarmos nosso trabalho para a sociedade. Não para se vanglorizar, eu acredito que essa é a frase, mas mostrar o trabalho, o esforço que você faz naquilo que você ama. Acho que essa é a frase, né? É um trabalho de afirmação de identidade, sobretudo, né? De você se assumir como sujeito de história, o sujeito que está no mundo, né? Com uma identidade, com a fala própria, com a maneira de dizer as coisas, né? De referir, sabe? É a sua voz no mundo, né? Eu acho que a temática também nossa dessa live também é isso, né? Como é que se produz livros e se publica livros em tempo de pandemia. Eu acho que você citou aí o Facebook, né? Que as redes sociais como tudo, o Facebook, o Instagram, o que a gente pode utilizar para fazer com que a nossa poesia, a nossa obra, aquilo que nós escrevemos, chegue a mais pessoas, muito melhor. Ultimamente, as editoras têm se ressentido também, quem publica livros físicos, né, tem se ressentido de uma baixa muito grande de publicação de livros físicos, porque hoje em dia o que está em voga muito é a autopublicação. Você produzir seu livro e você vai publicar, né? Há plataformas inteiramente online que você pode publicar o livro com gastos muito menores, né? A minha mulher, por exemplo, ela tem um Kindle, né, que é da Amazon. Ela tem mais de 200 livros ali. Você pode publicar livros digitais por uma das plataformas. A Saraiva também tem uma. Ela até me deu aqui os nomes. A Amazon tem um leitor digital Kindle, né, que funciona em vários dispositivos para quem gosta de ler. A editora Saraiva tem um leitor digital leve também. A Livraria Cultura tem um leitor digital Kobo. Então, assim, o futuro da literatura é mesmo as redes sociais, né? Os meios digitais. Será cada vez mais a gente está em YouTube. Eu tenho um colega aqui em Fortaleza, que ele todos os dias, como Matheus, como você, ele publicou uma crônica. E sem perceber, agora na pandemia, ele já publicou mais de 60 crônicas. O objetivo dele, usando as redes sociais, é ao final desse período da pandemia, pegar essas 60 ou 70 crônicas ou mais e publicar em livro físico. Ou livro digital, mas que faça chegar ao maior número possível de pessoas, né?
Hoje em dia, a publicação de um livro físico é uma opção mesmo, né? Hoje em dia a gente sabe que no meio digital a coisa flui muito mais rapidamente, atinge um número muito mais significativo de pessoas, daí você se faz conhecer, se dá a conhecer a muito mais gente através dos meios digitais. A SME aqui de Fortaleza, a nossa Secretaria Municipal, ela pensando nisso, lançou um concurso também, ó. Esses textos aqui foram produzidos por meninos como vocês, ó. Entende que são crônicas, ó. São, né? Esses textos também viraram um livro, né? A gente está pensando essa saída, já que a gente não pode fazer livros físicos, né? Quando acabar a pandemia, a gente pode pensar nisso. Mas, por enquanto, a alternativa é essa, é publicar pela internet.